acerca do livro de Samuel. E hoje, queridos, é mais uma noite daquelas que o Senhor prepara e separa para tratar com cada um de nós. E eu creio que aquilo que vai ser liberado nessa noite tem relevância para o nosso espírito, para a nossa alma. E o Pai Ele deseja se revelar a nós. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 8. Nós vamos ler tudo e na sequência a gente detalha. Amém? Podemos começar? Capítulo 8, a partir do versículo 1, a palavra diz: Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessas palavras, porquanto disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda à voz deles. Porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, dizendo: Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e os dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês escolherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 do rebanho de vocês, e vocês serão seus servos. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda à voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram,
Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não encontraram. Depois passaram a terra de Salim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao seu servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se preocupar por causa de nós. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora mesmo até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: mas se formos até lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: tenho ainda em mãos 3 gramas de prata que darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos falar com um vidente, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao servo: você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água, e lhes perguntaram: o vidente está aqui? Elas responderam: está. Eis que ali vai ele, à sua frente. Vão depressa. Hoje ele veio à cidade, porque o povo vai oferecer sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao lugar alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado a Samuel, dizendo: amanhã a essas horas enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: eis o homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: peço que por favor me mostre onde é a casa do profeta. Então Samuel respondeu: eu sou o profeta. Suba diante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você fala com tais palavras? Samuel levou Saul e o seu servo à sala de jantar e lhes deu um lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu pedi para deixar reservada. E o cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e pôs diante de Saul. Então Samuel disse: aqui está o que te foi reservado, pegue e coma, pois foi guardado para você para essa ocasião, quando eu disse: convidem o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: levante-se, e eu irei com você para indicar o caminho. Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu servo que passe à frente de nós, e você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco, para que eu possa te transmitir a palavra de Deus. Amém? Podem sentar em nome de Jesus.
Aleluia. Senhor, essa é a Tua palavra que nessa noite é derramada sobre nós. Pedimos a Ti que por meio do Teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração. Pai, que nesse momento todo conhecimento humano venha ser exterminado desse lugar, e que somente aquilo que vem do Teu trono, aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é verdadeiro, possa se manifestar nesse lugar. Assim nós oramos, papai, te entregando o acesso à nossa mente e ao nosso coração, para que o Senhor ministre a cada um de nós, e que nessa noite fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, em o nome do Senhor Jesus, amém. Aleluias. Nós lemos aqui 2 capítulos rápidos, pequenos, diria, mas que são de extrema relevância para a história bíblica e para aquilo que nós estamos aprendendo nas últimas semanas. Nós chegamos em um momento muito importante da história do povo de Israel, né? Nós que estamos acompanhando aqui ao longo do tempo, nós percebemos a frustração que havia em Israel por conta daquele episódio com a família de Eli e os seus filhos. E chegou um momento que a família de Eli já não estava liderando, já não estava governando sobre Israel. E nós vimos ali o momento em que Samuel é levantado já como um profeta, e Samuel começa a espalhar as boas novas, ele começa a exortar o povo ao arrependimento. Nós começamos a ver no capítulo 7, nos 6 e 7, mas no 7 nós vimos ali mais uma batalha em que os filisteus eles foram vencidos. E aqui chegou um momento em que, após uma sucessão de acontecimentos, o povo de Deus ele começa a clamar agora por um rei. E o que nós vamos ver nos episódios a seguir, nos versículos a seguir, é uma transição muito importante na história do povo de Deus, que é uma transição de um governo que era exclusivamente de Deus, né? E agora ele passa a adotar um sistema de monarquia, de reis. O povo ele começa a ficar indignado, porque se nós conhecermos um pouco a história do povo de Deus, nós vamos ver que na época dos juízes, quando Deus levantava um juiz para governar, o povo vivia em paz, o povo prosperava, mas logo em seguida esse juiz ele se corrompia, o povo voltava a perecer, o povo voltava a sofrer. Então Israel foi acumulando essas memórias, essas lembranças que não eram boas. E aí quando a família de Eli, ela se levanta ali como uma família sacerdotal para administrar as coisas de Deus, e estava indo tudo bem. E aí nós vimos o que aconteceu depois. Os filhos de Eli, eles se corrompem, eles brincam com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo. E aí Deus, ele como forma de punição, ele retira daquela casa a sua presença, ele retira daquela casa o direito daquela família governar, e ele mata os 2 filhos de Eli. E no mesmo dia o profeta Eli ele morre de uma forma inesperada. Então a palavra diz que Samuel ele já estava sendo preparado desde menino ali, e todo Israel já conhecia a imponência com que Samuel ele se posicionava e ele ministrava o coração do povo. Não havia falhas em Samuel. E aí nós vimos nos capítulos 6 e 7 a forma como o reinado, o governo de Samuel, que era um juiz, né? Nós vimos ali que os filisteus eles roubaram a arca da aliança, e onde essa arca passou, ela veio com punição sobre aqueles povos estrangeiros, e eles não tiveram outra alternativa a não ser de devolver a arca para onde ela nunca deveria ter saído, que era para Israel. E aí nós vimos isso no capítulo 6 e 7, Samuel pregando arrependimento, os filisteus sendo vencidos. E agora o capítulo 8 ele começa com uma informação muito relevante, né? Que a gente fica assim, meu Deus, de novo. O capítulo 8 começa dizendo que quando Samuel já era velho, ele constitui sobre Israel os seus filhos como juízes. E fala sobre o primogênito, que era Joel, e o segundo, que era Abias. E eles se estabeleceram ali como juízes. Porém, o versículo 3 fala que eles não andaram segundo os caminhos de Samuel. Ou seja, os filhos de Samuel, do profeta Samuel, o homem inspirado por Deus, que cresceu na graça e no conhecimento,
que ministrava diante do altar, que foi responsável por uma restauração espiritual naquele lugar. Os filhos de Samuel começaram a repetir um ciclo de erros e de descuido da parte de pessoas que deveriam ser as responsáveis por carregar a presença e ministrar o coração da igreja. A gente fica assustado, porém não ficamos surpresos, porque durante toda a história, toda a trajetória do povo de Deus, desde Adão até os dias atuais, a nossa trajetória como humanidade é assim. O Senhor estabelece um plano sobre nós, nós começamos a seguir, nós começamos a obedecer, e de repente nós começamos a seguir o nosso próprio entendimento. E todas as vezes, queridos, que nós seguimos o nosso próprio entendimento, todas as vezes que nós tentamos estabelecer um governo pessoal sobre nós, um reinado pessoal sobre nós, não tem outra consequência. Nós estamos fadados ao erro. E mais uma vez acontece isso na história de Israel, dessa vez com os filhos de Samuel. A palavra diz que Samuel já era idoso. Então o que acontece aqui? Naquele tempo, e assim como nos tempos de hoje, mas naquele tempo era muito comum, quando um grande líder, ele ficava idoso, ele sabia que estava chegando o seu tempo de partida, ele pegava ali os seus filhos, que seguiriam o seu legado, e era comum, isso era um momento muito importante na vida de um pai com filhos, um momento de passagem de bastão, um momento de passagem de abençoar. E naquele momento Samuel, ele decide pegar os seus 2 filhos, e ele decide estabelecer esses 2 filhos como juízes. Só lembrando que naquele tempo, o modelo de estabelecimento de juízes já não era mais por forma hereditária. Não era assim que se escolhiam os juízes. Os juízes eram escolhidos de acordo com a vontade de Deus. Só que Samuel, naquele momento, ele comete algo que lá na frente vai refletir como um erro. Ele decide estabelecer os seus 2 filhos como juízes, sem pedir para Deus, sem consultar a Deus, se aquele era o melhor caminho. Mas lendo a palavra, eu entendo o sentimento de Samuel, porque a gente parando para pensar, os filhos de Samuel estavam ali crescendo com ele. Samuel fez tudo diferente. Samuel era um menino que cresceu no templo, cresceu na presença, e eu tenho certeza que Samuel, como homem de Deus, ele instruiu os seus filhos no caminho que deviam andar. Então Samuel olhava para aqueles meninos e pensava: eles estão preparados para assumir uma missão. Assim como a nossa liderança hoje consegue nos olhar e fala assim: não, aquele jovem, aquela mulher, aquele homem tem condições de assumir um compromisso diante de Deus. Ele está preparado, porque fala bem, porque tem bom testemunho, porque ora bem, porque sabe orar, porque é um bom intercessor. Nós às vezes nos baseamos pelo que nós vemos. Nós não estamos isentos de cometer esse erro, ou nos precipitarmos nesse sentido, Nós que somos liderança, nós que vivemos essa vida ministerial intensa, a nossa maior alegria é quando nós vemos um jovem se levantando, uma mulher se levantando, um homem se levantando. A gente começa a conversar: nossa, Deus está levantando o irmão, Deus está levantando aquele jovem, que bênção. E a gente já começa a dar responsabilidade, porque esse é o nosso desejo, que aquela pessoa cresça, amadureça. E Samuel, ele viu os filhos dele ali crescendo na graça, no conhecimento, da mesma forma que ele cresceu. Então Samuel decide estabelecer os seus filhos: não, vocês eu vou levantar vocês como juízes, governem. E o juiz tinha aquele papel social, aquele papel político, aquele papel espiritual. Então Samuel confiava nos seus filhos, porque um líder como era Samuel, um homem de Deus como era Samuel, ele não daria uma responsabilidade tão grande para pessoas que não tivessem capacidade de exercê-las. E ele fez isso. Assim como nós não entregaríamos uma vida de responsabilidade para alguém que nós sabemos que não tem competência para exercê-la, para cumpri-la, seja no plano espiritual ou seja no nosso dia a dia. Nós não contamos as nossas coisas, nós não abrimos o nosso coração, nós não pedimos favores para pessoas que nós sabemos não vai dar conta, porque a gente conhece o perfil. Mas uma pessoa que a gente sabe que é íntegra, que é capacitada, que não vai dar conta, a gente vai lá e entrega mesmo a responsabilidade para essa pessoa. Então Samuel fez isso, na expectativa de que seus filhos, está aqui comigo, aprendem comigo. Samuel era pastor da casa. Samuel, diferente de Eli, ele ministrava a Israel, mas com certeza ele era o maior exemplo dentro de casa para os seus filhos. E ali eles começaram. Porém, a palavra
ela vem revelar que os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ou seja, os filhos de Samuel, por conta própria, decidiram ignorar os ensinamentos do pai, os ensinamentos do profeta. E, irmãos, a gente que tem visto o perfil de Samuel, a Bíblia ela deixa Samuel assim apagado. Em alguns momentos acontece um episódio de anos, Samuel de repente ele aparece. Mas, irmãos, um homem com o perfil de Samuel, da forma que ele foi chamado, ninguém aqui tem dúvida de que Samuel era um grande líder e um grande profeta e um grande homem de Deus que realmente carregava a presença. Só que aí nós vemos uma coisa que o Senhor falava no meu coração. Às vezes, nós vemos que, eu tenho certeza que Samuel, ele ministrava o coração dos seus filhos, falando dos exemplos dos filhos de Eli. Eu tenho certeza que nos momentos em que ele tinha com os filhos dele, ele fazia questão de falar por que ele era o profeta, por que Eli tinha morrido e por que Ofni e Finéias tinham morrido, porque aquilo era ensinamento, aquilo era administração, aquilo era discipulado também, para que os filhos não fizessem igual. Porém, os filhos por conta própria olharam para Samuel e decidiram: não vamos seguir. Sabe aquela história de: papai é chato, meu líder é chato, isso é demais, isso é religiosidade. Quantas vezes nós não somos pegos por essas palavras e reações nos dias de hoje? Samuel era o cara, a maior referência espiritual abaixo de Deus na terra, um profeta. Só que a Bíblia diz que os seus filhos decidiram não seguir o seu caminho. Ou seja, eles tinham um exemplo dentro de casa, mas decidiram não seguir. E aí nós começamos a entender. Isso serve para acalmar o meu e o teu coração, porque muitas das vezes nós queremos ser responsáveis pela conversão de alguém que está dentro da nossa casa. E o Senhor está nos mostrando aqui que não é responsabilidade nossa essa função. Embora sejamos exemplo, embora sejamos homens e mulheres de oração, embora sejamos homens e mulheres que congregam, que pagam preço, mas se aquele que está dentro da tua casa não quiser, ele não vai seguir. Você pode fazer jejum, pode marchar dentro da tua casa, teu filho pode acordar e te ver orando de madrugada, a tua mãe, o teu esposo, a tua esposa pode acordar e te ver: nossa, meu marido é homem de Deus. Mas se ela não quiser, se ele não quiser seguir o teu exemplo, ele não vai seguir. Porque em algum momento o homem, ele é levado a tomar suas próprias decisões. Olha aqui os filhos de Samuel, exemplo dentro de casa, meu Deus. Hoje qualquer um de nós queria ter a oportunidade e a chance de ter um pai como Samuel. Só que sabe o que é isso? É porque muitas das vezes, isso serve pra gente, principalmente aqui tem um público jovem hoje, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente olha para alguém que está nos cobrando ou nos ensinando, sabe o que a gente fala? Isso é chatice, está cobrando demais, não, eu acho que não é assim. É por isso que a Bíblia tem esse ditado popular que diz que santo de casa não faz milagre. E a Bíblia diz que profeta não tem honra na sua casa. E realmente é isso, porque às vezes dentro da nossa casa as pessoas nos veem como essa pessoa chata e decidem não seguir o nosso caminho, não segue os nossos conselhos. Aí chega alguém lá de fora que fala a mesma coisa que nós sempre falamos e é uma bênção, mas a gente não tem essa moral dentro de casa. Porque no final das contas, aqueles que nos cercam vão fazer o que querem fazer. Irmãos, isso foi libertador para mim em algum tempo da minha vida. Eu me cobrava muito por algumas pessoas que estavam debaixo da nossa liderança. Quantas vezes não me senti culpado porque o fulano ou a fulana não cresceu, porque o fulano e a fulana saiu, porque o fulano e a fulana não quis fazer, até que um dia Deus falou ao meu coração: a responsabilidade não é mais sua, são decisões, deixe ir. E isso foi libertador, porque assim como Samuel, quantas das vezes nós que estamos aqui não pagamos preço por alguém? Quantas das vezes nós que estamos aqui não já chegamos e sentamos com alguém, seja ministerial ou seja dentro da tua casa, com o teu filho, com o irmão, com o marido, com a esposa, com o sobrinho, sentou, explicou, mostrou todo o caminho, e no final das contas decidiu não seguir. E é normal, acontece. E a Bíblia está deixando claro aqui: Samuel, o grande Samuel, não teve êxito com seus filhos. Ele foi um bom pai? Não.
os seus filhos que não tinham um coração ensinável. E a pior coisa que pode existir para um homem de Deus e para uma mulher de Deus é não ter um coração ensinável, irmão. Porque a gente está aqui nessa terra, a gente tem que entender que nós não sabemos tudo. Nós não somos detentores de todo conhecimento, e sempre vai ter alguém que sabe mais do que nós. É por isso que Salomão vai falar sobre isso em Provérbios, que o sábio ele aprende com, sabe, a sabedoria ela habita no meio da multidão de conselhos. Eu preciso dos conselhos dos outros. Eu preciso de uma liderança. Nós vamos perceber, nós já estudamos sobre isso aqui, que todas as vezes em que Israel perecia é quando estavam sem liderança de um juiz. Porque o povo começava a caminhar segundo o seu próprio entendimento. E toda vez que nós começamos a caminhar segundo o nosso próprio entendimento, as nossas experiências adquiridas, nós fracassamos. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós reconhecemos que nós precisamos de um Senhor e Salvador que vai direcionar a nossa vida e os nossos caminhos. A Bíblia é clara sobre isso. João 15 vai falar: sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós precisamos reconhecer que Ele precisa ir à nossa frente. E aí nós vemos agora essa crise estabelecida dentro da casa de Samuel. Samuel era uma referência, mas dentro de casa ele era ignorado. Dentro de casa ele era desprezado. Porque, irmãos, sabe, eu estava conversando até com uma pessoa hoje. E para quem eu já tive a oportunidade de sentar e conversar algumas vezes, eu já falei sobre isso. Sabe, nós não somos perfeitos como liderança, nós não somos perfeitos como homens, como mulheres, como pessoas da sociedade. Mas hoje mesmo eu falei para uma pessoa: eu quero que pelo menos uma conversa que eu já tive na vida contigo possa ter ficado no teu coração, para que isso seja manifestado em ações, em mudança de comportamento. Eu quero que apenas um conselho que eu te dei ao longo de toda a tua vida tenha virado uma chave no teu coração. Porque é muito difícil. É muito difícil. Às vezes, você que está aqui, que congrega aqui, é muito mais fácil alguém lá de fora, de outro ministério, reconhecer que você é uma bênção, do que quem está aqui reconhecer que você é uma bênção e te honrar. É muito mais fácil quem está em outro ministério, que nem convive aqui, te honrar mais do que quem está aqui. Porque aqui você é chato, porque aqui você cobra demais, porque aqui tu quer tudo certinho. É muito mais fácil, irmão. É muito mais fácil. Eu lembro que um dia a gente foi na igreja de um pastor que tem uma aliança com a gente. A gente foi lá, e a igreja trata ele tão normal, assim, uma pessoa normal. E aqui a gente gosta tanto dele, ele é tão aclamado, porque ele é um homem de Deus, ele é muito usado. E lá é só mais uma pessoa. É tão, passa despercebido. E eu fiquei assim, chocado. Caramba, lá na igreja quando ele vai, assim, é aquela coisa: nossa, é o pastor fulano que está aqui, nossa, que bênção. E Deus usa, a gente percebe que até a forma de ser usada é diferente, porque a igreja está junto, a igreja está fluindo, mas lá não tinha. É o costume. O costume, a intimidade, muitas das vezes ela gera uma falta de respeito. Isso é normal, isso acontece. Então a gente começa a entender que eu posso me materializar como um homem mais santo e mais ungido desse lugar, mas se quem caminha comigo decidir não me honrar, não vai me honrar. E eu preciso ter paz com isso, porque no final das contas não é sobre eu e esta pessoa, é sobre ela e Deus. No final das contas, nós precisamos saber que nós fizemos tudo o que nós pudemos, que nós oramos tudo o que poderíamos orar, que conversamos tudo o que poderíamos conversar. Eu sempre falo isso para todos os que eu tive a oportunidade de um dia sentar e conversar mesmo sendo chato e cobrando. Nunca nenhum deles vai ter a coragem de se levantar e falar que eu nunca repreendi, que eu nunca ensinei, que eu nunca amei. Quem fez o que fez, fez porque quis. E eu estou em paz com isso, porque a gente precisa seguir. Então Samuel estava assim, os filhos fazendo bobagem. Ele estabelece como juiz, os filhos fazendo bobagem, e o povo começa a se revoltar. Porque, Samuel, os teus filhos não estão seguindo os teus caminhos. Percebam que o povo tinha Samuel como um padrão de comportamento, porque a igreja lá fora, o povo lá fora, ele nos cobra. Pode perceber, todo mundo que está aqui que é cristão, se tu estiver em algum lugar, alguém fala assim: mas tu não é crente. Alessandra, tu está aqui, mas tu não é crente. Olha, tu não pode falar isso, Ana, tu é crente. As pessoas lá fora, elas moldam o nosso
comportamento. Elas acham estranho se a gente está em um lugar usando uma roupa diferente. Nossa, não é crente? A irmã aqui, no dia que ela me viu de bermuda, ela se escandalizou, no bom sentido. Ela ficou assim: meu Deus, o irmão usa bermuda, eu uso, irmão. Porque o padrão que ela vê todo tempo é isso aqui. Mas no dia que ela me viu de bermuda, meu Deus, ela ficou chocada. Eu achei graça, mas eu vi, isso era o que o povo fazia. O povo estava tão preocupado com a saúde espiritual de Israel, que na hora que eles viram os filhos de Samuel fugindo do padrão, eles correram: Samuel, os teus filhos não estão seguindo o teu caminho. Sabe o que aquele povo tinha? Um histórico de opressão, um histórico de abandono, porque os filhos de Eli tinham feito aquela bagunça toda e Eli não fez nada. O que o povo fazia? Chegavam para Eli: os teus filhos estão errados. O que ele fazia? Entrava aqui, saía aqui. Então eles repetem. Eu imagino, quando nós passamos por um trauma, seja independente da área da vida, toda vez que a gente percebe que o cenário está se repetindo, a gente faz o quê? Desespera. A gente fala assim: meu Deus, de novo, não é possível que vai acontecer de novo. O povo estava assim, porque os filhos de Samuel começaram a se perverter, não seguindo o caminho do pai. E o que eles faziam? A palavra vai dizer que eles eram mercenários. Eles se venderam. Eles se inclinaram à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Ou seja, eles julgavam segundo o que era benéfico para eles. Então o povo estava insatisfeito. Chegou para Samuel: Samuel, os teus filhos estão seguindo outro caminho, faz alguma coisa. E aí Samuel fica naquelas. Eu imagino o coração de Samuel: meu Deus, de novo, logo dentro da minha casa. Para te ver que não importa o nível de espiritualidade que tu tem, os problemas também chegam na tua casa. Às vezes tu fica: meu Deus, mas ela é mulher de oração, o marido não serve ao Senhor. E decisão dele. Meu Deus, é mulher de oração, os filhos não estão na presença, decisão deles. Não é porque ela foi uma mãe ruim, uma esposa ruim, decisão, livre-arbítrio. Cada um prestará conta dos seus atos. Porém, não deixe de orar, não deixe de exortar quando puder. Mas não é sua responsabilidade. Claro, nós temos papel fundamental, temos. Mas não é nossa responsabilidade a conversão do outro. A salvação individual é busca. Então, se você já pregou, já ensinou, segue o seu juízo. Não é mais inocente. Ficamos tristes? Ficamos. Choramos? Choramos. Mas aí é o Senhor. Agora é com o Senhor. Mas eu imagino, quando Samuel olha aquilo e fala: poxa, agora é com a minha casa, agora são os meus filhos. E sabe o que é pior? Porque eu tenho certeza que Samuel tinha ensinado tudo sobre os filhos de Eli. E agora dos filhos de Samuel, repetindo um ciclo de fracasso. Isso dói, irmão. Dói demais. Quando você senta, ensina e de repente, poxa, não foi falta de conselho, não foi falta de oração, não foi falta de apoio, não foi falta de acesso, não foi. E aí a história está se estabelecendo, está seguindo. O povo estava revoltado, o povo não queria mais saber, porque o povo: não, nós não vamos passar por isso de novo. Porque naquela época o povo não queria mais nem sacrificar. A presença de Deus, as atividades da igreja, do templo, foram comprometidos por conta do erro dos filhos de Eli. O povo deixou de ir, o povo deixou de sacrificar. E nós já falamos sobre isso aqui, que uma das piores coisas que nós fazemos é quando nós começamos a medir a nossa vida com Deus baseado no erro das pessoas. As pessoas são falhas, elas vão errar, a liderança vai errar, mas ainda que errem, não deixe de sacrificar ao Senhor, não deixe de adorar ao Senhor, não deixe de estar na presença do Senhor. Não existem sacerdotes perfeitos, apenas o sumo sacerdote Jesus, Filho de Deus, é perfeito. Abaixo dele, todo homem que está na terra, ele vai falhar contigo. Assim como você que está aqui vai falhar com os teus amigos, com a tua liderança, com a tua casa. E o povo estava aqui mais uma vez revoltado. O povo estava mais uma vez aqui desesperado. E a Bíblia diz então que todos os anciãos de Israel se congregaram ali e foram falar com Samuel. Já chegaram com uma resposta: tu está ficando velho, Samuel, e os teus filhos não estão andando segundo os teus caminhos. A preocupação deles era: se Samuel morrer, esses homens são juízes, vão fazer o que quiserem aqui, porque eles tinham liberdade,
eles tinham liderança, eles tinham autonomia para isso, que o profeta estabeleceu. E o povo ia perecer. A Bíblia fala sobre isso, que quando o governante injusto ele governa, a nação perece. E eles sabiam que eles iam passar com o governo daqueles, que homens que iam fazer com que a nação perecesse. E aí eles chegam para Samuel: nós queremos agora que você nos constitua um rei. E aquilo para Samuel foi um susto, porque o modelo de liderança em monarquia não era comum em Israel, era comum em outras nações, em outros deuses, era um costume pagão de outras religiões. Então aquilo chega no coração de Samuel como uma afronta. Até Samuel fica chateado, e ele vai falar com Deus. Ele fala: Senhor, ele é bem sincero. A Bíblia diz que ele chega então e fala para o Senhor, ele conta toda a história para Deus, ele ora, e Deus vem com uma resposta: atenda a voz do povo e tudo o que eles estão pedindo. É até assustador. Israel nunca tinha tido um rei, e aí vem o povo fazendo revolta: nós queremos. Samuel fala: Deus, eles estão pedindo um rei, não é comum. E Deus fala: Samuel, concede o que eles querem. Aí a gente começa a perceber um dos atributos de Deus, onde Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Deus, ele não se envolve no que Israel queria. Ele entende a revolta, mas ele não se mete. Sabe o que aquele povo teria que ter feito? Samuel, não queremos esses juízes. Não é assim que se estabelece juiz. Seria legítimo, estaria dentro do princípio, porque os juízes naquela época eram escolhidos por Deus, em busca, em oração. Deus falava: levanta aquele. Então Samuel pega os 2 filhos. Tanto que quando Gideão, o povo quis que Gideão estabelecesse: te estabelece como príncipe, os teus filhos vão governar eternamente sobre nós. Sabe o que ele faz? Não, eu vou cumprir o meu papel, e que Deus se encarregue de levantar os próximos juízes, porque esse era o costume. Mas Samuel agora ele levanta 2 juízes dentro de casa. O que o povo poderia ter feito? Samuel, não queremos, destitui e levanta outro. E nem precisava, porque ele era profeta, estava ali, ele fazia um papel de juiz. Mas não, o que eles fizeram? Olharam para o lado, para a cultura dos outros países, para a cultura de outros deuses, e pensaram: se eles têm rei, nós também queremos. Se eles têm rei, nós também precisamos de um rei agora. Não queremos mais juízes, queremos reis. Samuel fica chocado, porque ele sabia que não era um costume de Israel. Por isso que ele vai falar com o Senhor: Senhor, estão pedindo um rei, o que eu faço? Deus olha e fala: Samuel, concede o que eles querem. Eu não vou me meter. Basicamente foi isso que Deus fez: eu não vou me meter. Eu sempre falo sobre isso. Tem um versículo que fala: agindo Deus, quem impedirá? E a gente fala: ninguém. Mas quantas vezes nós já impedimos o agir de Deus em nossa vida por conta das nossas escolhas? Às vezes, irmãos, Deus tem um plano perfeito para mim. Às vezes não, Ele sempre tem um plano perfeito para mim e para a tua vida. Mas sabe o que nós fazemos? Nós decidimos errado e comprometemos o andar de uma promessa que está em cumprimento em nossa vida. E aí nós queremos responsabilizar Deus, a igreja, a liderança, a família. Mas no final das contas a culpa foi nossa. Decisões erradas, decisões precipitadas, e Deus nunca teve nada a ver com isso. Mas por que o Senhor deixou? Porque eu respeitei o teu direito de escolha. É isso que Ele faz. Então eu sempre fiquei com essa: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Eu impeço. Nossa, irmão, tu está sendo herege. Não entendo o que eu estou querendo te dizer. Claro, quando Deus é soberano, quando Ele está decidido, Ele vai e faz. Mas quantas vezes Deus já mudou a nossa vida, não tomou um rumo totalmente diferente, baseado em nossas escolhas. O plano de Deus, tem um ditado que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Errado. Ele escreve certo por linhas certas. Nós é que decidimos errado. E aí o plano da nossa vida ele é alterado, e nós queremos culpar todo mundo. Senhor, por que tu me abandonou? Abandonei coisa nenhuma. São as tuas escolhas. Isso aqui é consequência das tuas decisões. Então ele chega nesse momento e ele fala para Samuel: Samuel, conceda o que eles querem. Samuel, e olha que é um diálogo assim. Eles estão reunidos, falam com Samuel, Samuel se retira, fala com Deus, volta e dá o recado: vai todo mundo para casa, depois a gente conversa. Volta todo mundo para casa. E aí a Bíblia relata que
o que Deus fala. Só que Deus fala o seguinte: Samuel, tudo bem, né? Antes deles irem embora, só diz para eles o que esse rei vai exercer sobre a vida deles, que não é tão simples. E aí Deus fala tudo para Samuel. Samuel fala tudo para o povo. A resposta do povo foi: não, ainda assim queremos um rei. Ali estava selado o destino de Israel. Não ia ser fácil. O que Deus manda Samuel falar não era fácil. Serão servos, ele vai ter isso, vai ter aquilo. Olha, os filhos de vocês, os jovens de vocês, olha, vai ser assim. Eles falam: não, ainda assim queremos um rei, estamos decididos. Sabe quando, ó irmão, senta com a pessoa, ó, tá, eu sei, mas eu quero assim. O coração já está decidido. E aí, meu irmão, você não pode fazer mais nada. Você não pode fazer mais nada. Eu lembro que a pastora sempre fala sobre isso. E foi uma coisa que nós que somos liderança da casa, nós aprendemos com ela isso. Que às vezes chega alguém, é muito diferente você comunicar e você pedir conselho. E eu trago isso para a minha vida. Tem gente que chega: olha, eu vou fazer, está decidido. Nada que a gente fale vai mudar aquela decisão. E tem gente que fala: o que tu acha? É totalmente diferente. O povo não chegou perguntando: Samuel, o que tu acha de nós termos um rei? Não, Samuel, queremos um rei. Olha, vai ser assim, assim, assim. Não importa, queremos um rei, estamos decididos. Tem gente que chega: pastora, olha, eu vou fazer isso porque Deus falou. Então, amém. Se tu está decidido, se foi Deus que falou, tem certeza? Eu não tenho responsabilidade mais com aquilo que você está decidindo fazer. Porque tem gente que é assim, irmão. Tem gente que não. Todo mundo que tem tendência a não ser submisso é assim que age. Só comunica. Não pergunta, não pede conselho, não honra os pastores, não pergunta, não procura entender, não procura saber, não quer saber. Só chega: não é bom para mim, eu vou lá e estou decidido. E faz. E tudo bem, não temos mais responsabilidade nenhuma com as suas decisões. Porém, aguarde o tempo de Deus. E aí veremos se Deus estava ali ou não. E geralmente não está. Emoção, precipitação. É por isso que falamos muito aqui sobre prudência. O que é prudência? É calcular o impacto de uma decisão. É saber se é bom para mim, se é bom para a minha igreja, se é bom para o meu próximo. A gente fala sobre isso aqui sempre. Se uma das respostas for não vai ser bom para o meu irmão, vai ferir a igreja, vai ferir, não faça. Ou então espere, reveja. É uma pressa, é um desespero para tomar decisões. Já falei aqui várias vezes, quantas vezes eu não já cheguei decidido a desistir da minha faculdade. Mas eu pensava: não, eu vou conversar com o meu pastor, que nem era meu pastor na época. Eu vou conversar com a missionária para saber. E eu saía de uma conversa como essa redirecionado, entendendo que aquela não era a melhor decisão. E quantas vezes eu vejo ao longo desses anos, principalmente no meio da nossa juventude, pessoas quebrando a cara por conta de decisões tomadas e somente comunicadas, e às vezes nem comunicadas, a gente só sabe. Uma falta de honra, uma falta de... E aí, depois a gente vê o que acontece. São pessoas que às vezes nem conseguem voltar para a presença de Deus, de tão arrebentadas que estão. Vergonha, desânimo, mas no fundo sabem que se precipitaram ao dizer que veio de Deus e não tinha Deus. Então Deus não se meteu aqui. Olha, fala das consequências. Samuel falou tudo. Queremos um rei. Tudo bem. Deus então atende a voz do povo. E aí Deus é bem direto. Deus é bem, quando ele fala sobre isso, Deus só fala para Samuel: atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel fala para eles: olha, volte cada um para sua cidade, que Deus vai direcionar agora. E aí o capítulo 9, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o 9, porque é uma narração descritiva sobre como acontece
o encontro de Samuel com Saul, né? Deus cria, olha, Deus ali respeitando a vontade do povo, ele cria um propósito para colocar Saul dentro de um propósito. E Deus, ele é especialista nisso. Às vezes a gente está vivendo um processo onde não, pelo curso natural não deveria acontecer, mas Deus vem e cria um propósito para te colocar dentro de um processo, para viver um propósito. As jumentas do pai de Saul se perdem. Ele dá uma ordem para Saul: olha, vai e procura. E aí Deus já tinha falado com Samuel: olha, o homem que tu vai ungir como rei, porque assim, uma vez que Deus, ele respeita a vontade do povo, também ele não ia levantar qualquer rei. Ele ia procurar alguém que tivesse no mínimo um padrão que fosse aceitável para governar, ser representante dele. Não era qualquer liderança também, tinha que ser um rei que tivesse cara de rei, jeito de rei. Tanto que a Bíblia relata que Saul era o homem mais bonito daquele tempo, que não tinha outro igual, que ele era alto, que ele era formoso em todo sentido. Segundo o que a Bíblia relata, ele era muito bonito. Então Deus, ele tinha uma coisa específica com a aparência, porque aquele rei, ele tinha que ser imponente, ele tinha que ser alto, ele tinha que mostrar, ele tinha que representar de fato uma realeza. Então Deus, ele foi lá, pega Saul, mas não foi do nada. Saul, ele tinha ali nos bastidores, ele era um homem que tinha qualidades que agradaram o coração de Deus naquele momento. E Deus permite uma situação acontecer para fazer com que Saul fosse achado e levado até Samuel. Então a Bíblia vem dizer que Samuel tinha falado com Deus já, que Saul ia aparecer. Saul está andando, fica longe da sua casa, e aí, no meio de um diálogo com o servo dele, tem aquele clique, aquela chave vira: olha, aqui na região tem um vidente, um profeta. Por que a gente não vai lá e pergunta para ele onde que está as jumentas? E aí fica: não, mas o que a gente vai levar para ele? Porque naquele tempo era comum, se eu vou visitar um profeta, eu tenho que levar uma oferta. Não, eu tenho um pouquinho aqui disso aqui, vamos levar. Tá, vamos. Só que Samuel já sabia, Deus já tinha falado. A gente começa a entender que Deus, ele nunca faz algo, irmão, sem que antes não tenha revelado aos seus profetas. É por isso que é importante nós ouvirmos a voz dos profetas da casa. É por isso que é importante, se você sabe e crê que a liderança que está sobre a sua vida é uma liderança de Deus, é porque você sabe que ela tem intimidade com o Senhor. Então, é por isso que às vezes quando chega assim um projeto: não, vamos fazer isso aqui. Tu não está entendendo nada, mas eu vou seguir a voz do meu pastor, porque Deus está falando com ele. Quantos projetos incríveis não já nasceram aqui após um diálogo de Deus com o nosso pastor, com a nossa pastora. Eu lembro que quando a gente foi fazer o primeiro dia D, que a pastora anunciou que nós vamos ter um dia D, Deus já me deu o nome, e a pastora é assim: Deus já me deu o nome, eu já falei com a design, e vai ser ela já chega com tudo pronto, porque Deus, pastor, é um rolo compressor. Quando Deus fala com ela já tem um projeto, ela já tem um nome, ela já tem a data, ela já tem a arte. Ela é assim. Quando ela começa a falar, vocês sabem como é. Quando ela chega no WhatsApp da gente, o meu irmão tá ali, tudo. E eu lembro quando ela chegou falando assim: olha, Deus me deu um projeto, serão 12 horas de adoração, mas não vai ser igual fazem aí. Eu fui um que fiquei assim: meu Deus, será se vai dar certo esse negócio? Aqui? Ninguém faz esse negócio aqui. E ela motivando os obreiros e motivando a igreja. E olha o dia D, até hoje, invicto. Um projeto de Deus, que tem vida, que transforma. Ampliação da igreja. Deus falando: alarga a tenda, e a gente naquela. Eu fui um que fiquei: meu Deus, será? Mas irmãos, Deus não faz nada sem que antes Ele não fale com os seus profetas. Então confie na voz da sua liderança. Se você crê que os seus pastores são profetas nessa geração, porque eu creio, eu sei que são. Eu sei que são. Eu lembro que ontem a gente teve um culto ali na casa da irmã Rosângela Anturiúba. E aí o pastor falou na terça-feira: igreja, quem puder ir vai. Eu não vi movimento no grupo,
eu não vi ninguém se mobilizando. Eu falei, será se vai ter? Mas eu não quis perguntar, será se vai ter? Porque ia aparecer, não, ele não quer ir. Eu mandei mensagem no grupo, tem alguém indo para a igreja? Ninguém respondeu. Eu falei, será se vai ter esse culto? Mas eu vim, eu ia ficar em casa. Mas sabe o que começou a gerar no meu coração? O meu pastor vai precisar de mim. Se eu não for, eu sei que ele vai precisar de suporte de som, suporte com o microfone, e ele não sabe fazer isso. Eu preciso honrar a vida desse homem. Se tem alguém que não pode faltar esse culto hoje, sou eu. E eu vou. Se não tiver culto, eu volto para casa. Eu me arrumei, peguei minha bexiga, que ele estava na frente. Ele, Obeira Francilene, Obeira Zé Raimundo. Eu cheguei, sabe como ele estava? Triste, esperando o povo de Deus. E o povo de Deus não chegou. E a gente foi. Chegou lá, a gente se espanta, chegou a Obeira Tatiane dando glória dela. Chegou gente nossa. Baixa que levanta, para o carro branco, desce Valbinal e Alessandra. De repente desce Ana com o Manu da moto. De repente o ambiente estava cheio. Sabe o que é isso? Honra. Às vezes, eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Às vezes a gente serve, não é porque a gente está com muita vontade de servir. A gente serve por amor e por honra a quem está na frente. Eu sempre falo para Deus, eu estou plantando sementes de honra com o meu pastor. Eu não sei quando e nem como, mas eu espero que um dia essas sementes sejam retribuídas na minha vida. Porque eu não pensei em mim naquele momento. A primeira coisa que eu lembrei, ele vai precisar de mim. Como precisou, eu falei, pastor, não se preocupe, vai dar certo, bora. Ligamos o som, ligamos o microfone e louvamos no playback, porque tem que seguir. Eu tenho certeza que a coisa mais importante para uma liderança, para um pastor, para um profeta, é saber que os seus estão seguindo, independente se vai ter algum retorno. Não tem. A gente serve, irmão, por amor. Sabe, é esse sentimento que tem que ser gerado em nosso coração. Sabe, a gente vem de ciclos de pessoas que desonram, de pessoas que não abraçam a visão. Que Samuel estava dentro de casa, passando por um momento como esse. A única coisa que eu pensei ontem foi, eu não quero saber quem não vai, mas eu sei que se eu não for, ele vai sentir. E às vezes é isso, sabe, quantas vezes talvez a pastora não já ficou extremamente feliz quando ela viu a obreira Ana chegar, a obreira Diana chegar. Nossa, poxa, a minha obreira chegou. Nossa, o meu obreiro chegou. Nossa, Jaque chegou. Nossa, fica um sentimento muito bom em nosso coração, sem ter pedido, por alguém que entendeu como é que o reino funciona. Porque reino não é isso aqui. Se eu tenho que estar te mandando mensagem para tu ouvir, isso não é reino. Reino é quando tu sabe da tua responsabilidade, fala, eu vou. Ninguém mandou eu ir, mas eu sei que eu sou importante nesse processo, eu vou. Isso é reino. A gente sabe que a gente está maduro e evoluindo nisso. Quando ninguém tem que estar me pedindo, olha, vai, nossa, é tua responsabilidade, irmão. Não, venha. Tu sabe do teu papel, venha. Ministério não é só aqui dentro, não. Ministério é em todas as esferas. O nosso ministério é principalmente lá fora. Meu pastor vai pregar em algum lugar, eu quero ir, eu posso ir. O negócio tinha que estar onde, sabe como? O pastor ainda tem vaga no carro, mas não, estava sobrando vaga. Simplesmente porque as pessoas não estão preocupadas. É muito cômodo servir só uma agenda ministerial. E sabe o que é pior? É que muitas vezes quem não está na visão ainda te chama de besta, ainda te critica, irmão. Isso é característica de quem não tem princípio de honra. Sabe, em tempos, a gente não está em tempos diferentes. Só para fechar aqui, esse encontro de Saul com Samuel, de fato vai acontecer. O tão sonhado, a nomeação, a revelação no próximo capítulo, nós vamos falar sobre isso. Só desse momento de bastidores aqui, do encontro de Samuel. E Saul não estava entendendo nada. Ele não entendia porque Samuel pediu para ele ficar. Ele não entendeu aquela honra. Mas Deus já estava honrando alguém que seria líder sobre Israel. Porque, irmão, toda vez que você se levanta como uma liderança, Deus ele tem prazer em te honrar. Deus tem prazer em levantar gente para te ajudar. Deus tem prazer em te preparar uma mesa para você sentar.
Ele já estava ali, Samuel, ele já tinha falado que Samuel vai ser ele honra esse rapaz. E Samuel prepara tudo. Olha, quando ele chegar, olha, separa aquela coxa. Aquela coxa do frango vai ser dele. É honra naquele tempo. Se hoje dá briga, imagina naquela época, né? Devia ser algo de muita honra. Samuel, ele se anula de comer aquela coxa para dar para Saul. E Saul não está entendendo nada. Ele está ali, mas por que eu estou aqui? Por que eu estou sentado nessa mesa? Por que eu estou recebendo essas honras? Porque antes que ele tivesse ministério, Deus já tinha visto seu coração e falou: eu vou começar a te honrar antes que tu seja alguma coisa. Ninguém é levantado do nada, meu irmão. Tem gente que quer ser honrado pelo Senhor, mas não faz nada para Deus. Tem gente que quer milagre, quer vitória, quer ministério, quer unção, quer ter propriedade para falar, para corrigir, mas está andando errado. Deus não vai te levantar para ser referência para alguém se tu não arrumou ainda o teu caminhar. Tem gente que quer ter microfone para corrigir, que quer ser uma voz na geração, mas cadê? Não tem se levantado, não tem se posicionado. E Deus não honra quem não honra. E se tu acha que honrar a Deus é só estar aqui no culto, isso não é honra, isso é tua obrigação. Honra é fazer além daquilo que Ele está te pedindo. Honra é fazer além daquilo que a tua liderança te pede. Honra é amar a Deus sobre todas as coisas. Honra é não ficar com esse jogo com Deus: eu só vou se Ele for, eu só vou se ela for, eu só vou se a minha mãe for. Não, isso não é honra, isso é dependência emocional. No final das contas é entre nós e Deus. Isso tem que acabar. Saul não estava entendendo nada. Por que eu estou sendo honrado? Mas no céu já tinha uma coroa de honra para aquele homem. No céu já tinha um plano perfeito. Eu vou levantar esse homem, eu vou honrar esse homem. Não era minha vontade ter rei sobre Israel, mas eu vou ungí-lo como rei. Eu vou inaugurar um novo modelo de liderança aqui na terra por meio desse homem. E Deus faz isso para abençoar um povo. Ele procura quem estava dentro de uma visão. Então não ache que Ele vai te pegar desocupado, que Ele vai te pegar de qualquer forma, que Ele vai te pegar na murmuração, que Ele vai te pegar no falatório, que Ele vai te pegar fazendo coisa errada. Ele não vai te pegar para te levantar, Ele vai te pegar servindo. Ele vai te pegar sendo íntegro, para te levantar e te colocar numa cadeira de honra. É por isso que tem muita gente que questiona: mas por que ele, por que ela? Tu não sabe o quanto essa pessoa está honrando Deus no secreto. A gente não sabe. Por que ela é obreira? Por que não sou eu? Por que foi ele? Por que não sabe, irmão? A gente não sabe. O nosso papel aqui é endireitar o nosso caminho e honrar o Senhor. Às vezes nós queremos ser as pessoas: não, eu quero ser muito usado, meu pastor pode contar comigo. Aí num dia como ontem não aparece ninguém. Conta comigo, minha liderança. Não, eu estou com vocês. Não aparece ninguém, porque é cômodo ficar em casa, é cômodo passear. O reino é tomado por esforço, e quem não se esforça, irmão, não vai ser honrado. Sinto muito te falar. Tem pessoas que têm um projeto perfeito do Senhor de ascensão, mas ele tem visitado a terra e tem olhado coisas que ele vai bloquear muita coisa. Pessoas que têm talento, que têm chamado, que poderiam ser grandes pregadores, grandes intercessores, grandes ministros de adoração, que não serão levantados por uma coisinha chamada desonra. Simples. Porque quando Deus pega alguém para reinar, Ele pega do meio dos dele, daqueles que estão servindo. Olha Samuel. Samuel foi achado íntegro diante do Senhor. Os filhos de Eli estavam errando, mas ele escolheu honrar e servir. Lá na frente, Samuel continua servindo, porque aquele era o princípio dele. Ele não era um personagem para impressionar Eli. Samuel não servia para o seu líder ver, ele servia porque aquilo era a essência dele. O Samuel foi achado fiel do começo ao fim da vida. Já os seus filhos não, serviam para impressionar. Os filhos de Eli serviam para impressionar, mas enquanto desonravam, Samuel estava servindo e honrando. Enquanto os filhos de Samuel estavam desonrando, Samuel estava da mesma forma, servindo e honrando. Que quem nasceu para honrar, honra até o fim. Quem nasceu realmente para ser servo, quem foi convertido, comprado pelo sangue de Jesus, ele permanece fiel do início ao fim. Ele não muda pelas circunstâncias, ele louva independente do cenário difícil, como nós cantamos aqui, porque ele é fiel em todo o tempo.
Então nós temos que aprender a não sermos mais inconstantes, de servir ao Senhor por conveniência. Se está bom para mim eu vou, mas se não é favorável eu não vou. Se é favorável para mim pode contar comigo, mas se é difícil já não pode contar, eu já não quero ir. Não é assim que se serve ao Senhor. O Senhor quer achar pessoas fiéis, que estarão servindo na chuva, no sol, na alegria, na tristeza, na escassez, na abundância. Essas são as pessoas que serão levantadas. Não é qualquer pessoa, não é de qualquer jeito. Então que a gente finalize essa noite entendendo isso. Sabe, o povo queria um rei, Deus entendeu, Deus respeitou, mas para a gente entender que nem a casa de Samuel escapou, nem os filhos de Samuel, nem a família de Samuel escapou de ter um declínio, para nos mostrar que não existem famílias perfeitas. Por mais espiritual que nós sejamos, não está sobre a tua responsabilidade, não será peso sobre você a decisão errada do teu filho, do teu irmão, do teu marido, do teu liderado, não será. Fique em paz. Fique em paz. Claro, o Senhor sempre nos fala, quem é líder sabe disso, até que ponto nós devemos intervir. O Senhor sempre fala, e chega a hora que Ele fala assim: filho, filha, a partir daqui é comigo, não se muda. E a gente tem que entender, sabe por quê? Senão a gente gasta a vida em guerra desnecessária, gasta a vida se desgastando por pessoas que não estão preocupadas com absolutamente nada. E elas precisam ter o seu próprio tempo de alinhamento com o Senhor. Vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo, mas entendendo que no final das contas cada um prestará contas das suas escolhas. E a escolha do outro não é responsabilidade sua, não é minha, é dele, é dela. Então que eu acho que o maior aprendizado que fica nessa noite para a nossa vida, um dos maiores, é esse: prossigamos em fazer o bem, prossigamos em servir. Não importa quem está errando, não importa quem abandonou, fique fiel onde Ele te colocou, onde Ele te chamou, onde Ele te posicionou. Honre a unção que está sobre você, honre o ministério que está sobre você. E quem não está fazendo vai prestar conta com Ele, mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Às vezes cansa, cansa. Às vezes é difícil, mas faça a sua parte. Porque enquanto tem gente com saldo negativo, a tua coroa está cheia de pedrinhas no céu. E quando Ele pensar em honrar alguém na terra, Ele vai te olhar e falar: caramba, teu saldo está positivo, hoje chegou o teu dia. Deus muda estratégias para te abençoar. Deus muda cenários para poder honrar quem está honrando. Então não se preocupe, faça o que te cabe fazer. E quem não quiser fazer, o Senhor se responsabilizará. Porque uma coisa que acalma o meu coração em relação à igreja é uma frase que mudou a minha vida para sempre: o dono da casa está vivo. Isso basta. Ele está vivo e Ele tem visto tudo, Ele tem sondado tudo. E eu tenho certeza de uma coisa: não tem ninguém que está aqui que tenha decidido se posicionar que vai se arrepender de ter permanecido fiel ao Senhor. Ninguém. Eu queria te convidar a ficar de pé, tá? Vamos orar, amém? Feche seus olhos. Aleluia. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, papai, por mais essa noite de ensino, de alinhamento que o Senhor nos promoveu nesse lugar. Nós queremos aqui declarar a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui, pelas crianças, pelos nossos pastores que não puderam estar aqui, mas que nós cremos que o Senhor está provendo, está cuidando. Nós aproveitamos, Pai, e profetizamos cura sobre a vida do Cláudio Davi, cura sobre a vida do Josué e de todos os Teus filhos que estão enfermos, Pai. Muito obrigado, Deus, por cada um daqueles que vieram aqui nessa noite nos visitar. Obrigado pela vida do Alex, pela vida da Bárbara, Senhor, pela família da irmã Milda, irmã Eliel, pela Jéssica que estão aqui.
Obrigado pelas crianças, Pai, obrigado por cada um. Que Tu possa nos conduzir debaixo da Tua graça, proteção. Leva-nos em paz até as nossas casas, meu Deus. Que em nome de Jesus, os Teus anjos que recebem ordem a nosso respeito possam continuar nos guardando, e que seja essa uma noite de paz, que tenhamos um sono tranquilo. E se Tu ainda não tiver voltado, nós nos encontraremos aqui em nosso próximo culto para continuar honrando e glorificando o Teu nome. Dá-nos, Pai, uma noite de um sono tranquilo, que a nossa casa seja alcançada pela paz que excede todo entendimento e pela alegria que vem do Teu reino. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aplauda Ele mais uma vez.